E o que você queria ser quando crescesse? Qual que era a tua ideia? Nasci em 1972, Cascadura, Onde? Rio de Janeiro. Tá. Cascadura é na zona norte do Rio de Janeiro, perto de Madureira e tal. Não foi o lugar que eu nasci, fui criado. Nasci ali numa maternidade, Brasil, Portugal, em Cascadura. Fui criado na zona oeste do Rio de Janeiro, na periferia mesmo, bem ali distante do centro do Rio. E outra pergunta que você fez foi? O que você queria ser? Eu queria ser bombeiro. Então, mas como que era a tua infância? Você foi de brincar na rua? Fui. Pegou tudo isso? Não? Peguei tudo isso. Na nossa época tinha isso daí, Periferia, né? Jogar futebol no asfalto. Na pipa. Bolinha de gude. Bolinha de gude. Perdeu o tampão do dedo? Tampão do dedão. Exato. Básico. Perder o tampão do dedão. Né? Fazia parte, né? Não é botar um grampo para prender a havaiana embaixo também, quando arrebentava. Mas você era um dos primeiros a ser escolhido ou não? Eu jogava direitinho. É mesmo? Eu jogava bem. Você não era o café com leite, aquele que ficava no final. Eu era bonzinho, era competitivo. Gostava. Não era o dono da bola, que o dono da bola jogava sempre. Também não era dono da bola. Fui dono da bola alguns anos depois. Só depois, né? Alguns anos depois, Mas ali não. Quem diria, né? Tinha alguém que furava a bola também? Uns vizinhos que... Sempre tem aquele vizinho. Né? Sempre tem. Um velho chato que fura a bola. No meu era como que era? Eu não lembro do nome do meu também. Eu lembro da bola que era dente de leite, né? Que era dente de leite. Que ela doía, né? Dependendo da velocidade que pegava em você. Exato. Seu Walter, lembrei o nome do safado. Seu Walter, já deve ter morrido, né? Mas ele, cara, caía a bola lá, jogava depois que metia a faca. Furava. Ele furava. E aí que você queria ser então? Que você queria ser bombeiro, cara. Mas por quê? Eu achava bonito o caminhão do bombeiro. De certa forma, hoje eu sou bombeiro, eu apago incêndio pra caramba, entendeu? Outro tipo de incêndio, né? Outro tipo de incêndio. Mas era isso, né? Aquele bombeiro, aquele carro de bombeiro bonito. Acho que eu ganhei um carro de bombeiro no Natal uma vez. Teus pais faziam o quê? Meu pai era do Exército. Ele era sargento do Exército. Minha mãe era professora em escolas públicas, né? Escola municipal e estadual. A minha é de português. A minha era matemática e ciências. Tá. E meu pai era sargento. Você chegou a ser aluno da sua mãe? Não, nunca fui. Eu fui, a pior coisa. É ruim, né? Nossa, cara, a pior coisa do mundo. Né? Colégio estadual e era o filho da professora Iraísa lá. Não, e aí era zoado. Deve ser ruim ser filho da professora. Horrível. Não, minha mãe nunca me deu aula. Nunca fui aluno dela. Mas também estudei em escola pública, né? Ela trabalhava numa escola longe de casa. Entendi. E você estudava numa escola mais próxima? Eu estava na escola do bairro, né? Exato. E qual a lembrança que você tem dessa época, assim? Como que era a vida no Rio aí? A minha lembrança era... Eu tinha uma infância boa, né? Eu tinha uma família estruturada, não é? Ia andando para a escola. Voltava andando para a escola, jogava bola. E lembro do Atari. Quando saiu o Atari. Com aquela partezinha de madeira na frente, né? Isso. Lembro. O primeiro Atari. Que jogo você lembra? Eu lembro daqueles jogos todos. Enduro, né? River Raid. Você Pitfall. tinha aquele Pitfall. Space Invaders. Space Invaders. Pac-Man. Você era bom? Eu era bom do Enduro, virei o Enduro. Virei à noite, era bom. Keystone Capers, Hero é interessante. O Hero era um gráfico até melhor, gráfico né? melhor, exatamente. E eu lembro que os cartuchos tinham a capa do cartucho era pintada, era lindo, né? Isso, bonito. E a imagem era uns quadradinhos. Mas o legal do cartucho era o seguinte, quando não funcionava, você tirava, você soprava e funcionava. Não sei qual era a mágica. A tecnologia que Elon Musk tem que estudar, cara. Você soprava e funcionava. A vida podia ser assim, né? Você soprar e funcionar. Relacionamento tá ruim, sopra. Opa, tá ótimo. A empresa tá falindo, porra. Opa, sopra, meu amigo. A venda caiu, sopra. Eu vou levar essa técnica, nunca experimentei, hein? Isso é uma boa, sopra que melhora, né? Eu nunca experimentei. Vou implantar isso na equipe de vendas da Wiser lá, vamos ver se funciona. E você era um bom aluno? Como que era? Era bom aluno, sim. De exatas? Era bom de exatas, era bom de português também. Eu não era mau aluno, não. Tinha facilidade de aprender, tirava boas notas, principalmente na escola pública, que a escola pública é muito mais fraca. Isso aí é fato. A escola pública é bem mais fraca. Mas era melhor antes do que é hoje. Eu não consigo comparar. Era boa, minha escola era boa. Devia ser melhor, sim. Minha escola era muito boa. Mas eu comparo porque quando eu, mesmo sendo melhor naquela época, quando a uma certa altura, aos 13 anos de idade,
eu quis ser militar também. Nesse momento. Por causa do teu pai também, da influência? Talvez por influência do meu pai, mas era uma decisão minha mesmo, né? Eu queria ser militar porque meu pai era sargento. Então, eu fiquei sabendo que existia uma prova que você podia ser oficial. Então, você já começava como oficial. Então, você tinha uma carreira de oficial. Começava como oficial da Marinha, ou Exército, ou Aeronáutica, e depois você chegava até general, brigadeiro, almirante. Então, era uma carreira muito interessante. Quando eu descobri que existia essa possibilidade, era só você fazer uma prova e passar, eu falei, cara, eu sou bom aluno. Então, poxa, meu pai... uma carreira, né? Meu pai fez uma carreira como soldado e terminou a carreira ali como sargento. Poxa, se eu puder começar como oficial, eu já dei um passo a mais. Pulou uma etapa. Já pulei uma etapa. Eu fui uma nova geração e melhorei. Meu pai era do campo, né? Era um camponês, uma pessoa de uma vida bem precária. Minha mãe, filha de lavadeira separada, que cuidou dos filhos, lavando roupa. Então, essa é a minha origem, né? Minha avó, que faleceu ano passado, era a pessoa que inspirava a família, porque ela empreendeu lavando roupa. É mesmo? Então, ou seja, ela não tinha salário, não tinha nenhum ganho, mas criou 3 filhos, formou 3 filhos lavando roupa. Eu admiro muito isso, né? Isso é incrível, né? Isso é incrível. E eu fui criado pela minha avó e minha mãe vem dessa história. E todos conseguiram melhorar, porque meu pai, vindo como camponês, como uma pessoa que vem do campo, começou como soldado e conseguiu fazer uma carreira no Exército até sargento. Casou com a minha mãe, que conseguiu ser professora. Então eles tiveram uma ascensão social, né? Geralmente, no Brasil, para uma pessoa sair da pobreza até a classe média, são 8 gerações. O quê? Tem esse estudo mesmo? Tem esse estudo. 8 gerações? É mobilidade social. Esse é o nome, né? Mobilidade social, para você sair da classe da pobreza até a classe média, são 8 gerações. Porque a minha história é parecida. Meus avós, 10 filhos, pobres, assim. Mãe também costurava roupa, né? Lavava roupa. Meu avô pedreiro. Aí meu pai é o único dos 10 irmãos que consegue estudar. Então tem essa ascensão, né? E depois vem a nossa geração. Então, mas o normal são 8 gerações. A média, né? Na média são 8 gerações. Então, assim, eu considero que os meus pais foram grandes vitoriosos, porque de onde saíram. Com certeza. Eles conseguiram em uma geração... Empurraram muito essa linha. Né? Em uma geração eles conseguiram chegar ali na classe média baixa. Então, assim, eu fui criado em classe média baixa. O que eu chamo de classe média baixa? Não falta nada. Nunca me faltou comida. Não passou fome? Não passei fome. Mas não tinha luxo. Mas não tinha... Tinha chocolate, não tinha refrigerante. Eu fui entrar em restaurante primeira vez com 20 anos de idade. Então, viajar de avião viajar de avião é uma coisa impossível. Ir pra Disney. Não era uma coisa... Nem era... Você não sonhava com isso. Eu não sonhava em ir pra Disney. Exatamente. Eu não, assim, porque... Chegar pro meu pai, eu queria ir pra Disney. Eu não lembro, talvez eu nem tinha ideia. Eu acho que eu nem tinha ideia do que era Disney. Porque eu era de São Bernardo. Por causa do Silvio Santos lá, você lembra? Tinha a turma do clube do Mickey, pode né? Ser, mas era tão distante, né? Era muito distante. Eu não sonhava, não desejava. A gente sonhava em ir pro Play Center. Nem isso, cara. Play Center tinha... Porque a minha escola tinha excursão do final do ano do Play Center. Mas nem Play Center, porque eu era do Rio, do Rio, é verdade. Nem era Rio. São Paulo era outro país pra mim, né? Você nem vinha... Nada, zero. Mas lá de onde você morava, é que o Rio eu conheço pouco lá. Era uma coisa de... Você frequentava a praia? Não, cara, olha só. Onde eu morava, era bem distante dos cartões postais. É mesmo? Bem, distante quanto, pra ter uma ideia? 2 horas de ônibus. O quê? Longe, cara. Putz, então longe. É outro Rio mesmo. Não, é outro Rio. Ali, o bairro Jabu, onde eu morava, ele ficava entre a Favela do Sapo, era em volta, Favela do Sapo, Cavalo de Aço, Marco 7 e Rebu. Ali é a área de conflito, de disputa entre tráfico e milícia. Nossa. Mas já desde aquela época. Então você viu coisas então naquela época já? Muito menos piorou? Do que hoje. Hoje está muito pior, muito pior. Alguns anos depois que eu já tinha saído de lá, era tiroteio todo dia. Na minha época já não tinha tiroteio. Não é? Mas essa era a realidade. Então, para ir para a praia, ir para a praia é uma viagem. É um evento ir para a praia. Entendi. Eu nunca conheci o Cristo Redentor, Pão de Açúcar. Eu nunca fui nesse lugar. Não, eu fui depois. Sei, mas... Cara... Ali nunca fui.
Não, nunca foi. É outro Rio de Janeiro. É a periferia. A gente chama isso de exclusão geográfica. É quando você, por força de morar na periferia, você está distante. Você não está incluído no Rio de Janeiro dos cartões postais. Você está em outro lugar, completamente diferente. Olha só. Não é? Então, assim, nesse momento, me tornar oficial de umas Forças Armadas era uma grande vitória. Claro, Nossa, uma ascensão social de anos-luz.